Olá pessoal, dando um pulinho de novo aqui. Dois conceitos eu estou devendo aí fazer um vídeo sobre. O primeiro é a chamada biomimética e o outro é a biodisponibilidade. Falemos hoje sobre a biomimética, para que o vídeo não fique muito longo. Depois eu faço outro sobre a biodisponibilidade. A maioria dos problemas da humanidade se resolveriam pelo fato de o homem assumir o seu papel nato, que é conforme o seu desenho biológico já denota. Não é à toa que nós temos um cérebro desenvolvido em uma estrutura, né, bípede, completamente articulada. Nós somos o predador top. Em um conceito-chave, se o homem assumisse ou retomasse o seu papel de caçador-coletor, e quando eu digo caçador-coletor, não estou me referindo a caçador/lavrador. Caçador-coletor significa no till, no dig. Ele não vai lavrar, ele não vai arar, ele vai caçar e coletar. Se o ser humano tivesse isso em mente, vários problemas seriam resolvidos devido à restauração dos ecossistemas. Quando o homem assume o seu papel de predador top, ele passa a conseguir gerir o ecossistema através das chaves descodificadas para o correto funcionamento de um ecossistema. Então, em poucas palavras, os animais naturalmente, para poderem restaurar os ecossistemas, porque todo lugar há muitos animais, em um lugar sem animais, com certeza não é um ambiente completamente saudável e são e dinâmico. Então, num ambiente, especialmente como nós, que vivemos numa savana no cerrado, e 60% do mundo é um sistema de distribuição estacional de umidade, ou seja, não chove o ano todo. Então 60% do mundo não tem uma umidade que vai fomentar sempre floresta. O mundo possui muito mais pradarias, estepes, como o nosso pampa, que até do idioma quechua, pampa que significa ambiente plano e descampado, né? Assim como o cerrado, a maior savana do mundo, ambientes da Austrália, Nova Zelândia, a Europa, o Mediterrâneo, o Oriente Médio, né? 60% do mundo possui um ecossistema que não é representado por um sistema de chuvas constantes, como nós vemos aquela imagem de Londres, né, sempre chovendo. Isso aí é para lá. Mas o resto do mundo, você entrando ali na própria região da Espanha, de Portugal, a maioria do mundo não chove o ano inteiro, chove por estação, né? E em algumas partes do mundo, até a estação chuvosa, ela é, digamos assim, desarrumada, como gostam de dizer aqui no nosso Nordeste, chamadas águas desarrumadas. Significa que não há também milímetros garantidos durante a estação chuvosa, né? Então, especialmente nesses ambientes, o que nós vemos que a natureza desenhou para conseguir continuar botando um dinamismo constante no ciclo da água, no ciclo dos nutrientes, para que haja uma ciclagem constante e vida abundante. A natureza sempre tende a ser biodiversa. Quanto mais o ambiente é seco, mais ele tem e necessita ter uma biodiversidade, especialmente do elemento herbívoro. Então, quando o homem assume o seu papel de predador top desses herbívoros, o que ele vai fazer? Ele vai migrar, tangendo pelo fator do medo, rebanhos. Seja um rebanho cavalar, um rebanho ovino, um rebanho caprino, um rebanho bovino, entre várias outras espécies que talvez hoje nem mais existam. O ser humano, como predador top, caçador-coletor que é, sempre foi migrando, domesticando, dominando e tangendo os seus rebanhos. Esses rebanhos, conforme iam, né, através do que nós chamamos fator 3M, sempre em manada, sempre em movimento e sempre mastigando, ou seja, ruminando, esses animais foram fazendo com que grandes toneladas de solo, de carbono,
de matéria orgânica fossem depositadas através de seus dejetos em várias e várias, imensas, infinitas, amplas e deslumbrantes pradarias, savanas, e nisso sempre houve um manejo muito consciente por parte dos nômades, das tribos antigas. E esse design, através do predador top, que é o homem, fez com que a biodiversidade fosse garantida. E onde há biodiversidade, sempre há abundância. Abundância econômica, ascensão social constante, preservação do meio, porque quando nós somos predador, não significa que necessariamente esse predador é um degradador. Às vezes os conceitos hoje em dia se confundem. E quando nós falamos que o homem necessita voltar a ser o predador top, muitas pessoas confundem isso com o homem lavrador. O homem que lavra, em geral, ele degrada. E ele não se preocupa em melhorar o solo no qual ele habita e mora. Ele tira mais do que deixa, tira mais do que põe. Quando o homem é o predador, sendo ele um predador, qual é a vantagem para ele se ele degradar? Nenhuma. Ele tira algo daquele ambiente, ele caça, ele coleta, mas ele faz um manejo. E isso eu estou falando é algo, um conhecimento ancestral, não é algo que nós temos que inventar agora. Nós temos que retomar isso, claro, hoje através de tecnologias é até mais fácil, é claro, né? Mas esse conceito ancestral de predador significa que se ele quer mais e mais abundância, ele tira, ele caça, mas ele cada vez deixa melhor o ambiente onde estava. Isso é comprovado por todos os estudos que hoje mostram como se davam os aborígenes, os nativos, os indígenas em vários tipos de regiões do mundo, diversas, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, ao ocidente, ao oriente, frio e calor, trópico, fora do trópico, assim como também independente de latitude e longitude, sempre se visava a abundância. E para haver abundância não se pode degradar, você tem que tirar algo e deixar mais do que se tira. Então, esse fator do predador top, alinhado ao conceito-chave de 3M, M número 1, sempre animais em manada, em grupos, sempre animais em movimento e nunca num só lugar. E sempre animais mastigando, ruminando, pastando, faz com que um ecossistema tenha uma abundância muito grande, tanto no quesito do solo, dos micronutrientes, dos microanimais, da microfauna, ou seja, reino fúngico, reino bacteriano, como também a parte aérea do reino vegetal que se manifesta, com um sistema radicular cada vez mais fortalecido por toda essa simbiose entre o solo, micro-organismos e o reino vegetal, proporcionando alimento em abundância para o reino animal. E o predador top, ou seja, o homem caçando mais até, e de maneira mais organizada do que o grupo dos felinos, dos leões, ou de N predadores que possamos aqui exemplificar, o homem como predador top sempre fez essa simulação, essa biomimética, essa imitação do que a natureza faz com os rebanhos, a fim de conseguir tirar sempre um proveito superabundante, uma melhoria da onde aquelas planícies mongólicas dos Urais da Rússia, ou das próprias planícies do Império Visigótico, ou do Império Céltico, entre toda a região da Normandia até a Península Ibérica, os árabes, em todas as partes que conquistaram o mundo, não interessa, o homem sempre teve essa visão de que ele foi desenhado, tanto no intelecto quanto no físico, para ser o predador top, caçando em grupos, com tecnologia, seja lança, seja rede, seja trincheira, seja fosso, não importa, sempre ele caçou, coletou, e nisso ele sempre melhorou o ecossistema, não degradou, melhorou. Quando o homem passa a ser um lavrador, com o advento da agricultura e por outros tipos de arcabouços históricos, que eu não vou aqui hoje entrar, que foram possibilitando as civilizações se estabelecerem em lugares fixos, esse homem tornou-se sedentário, deixou de ser um predador top, e passando a ser um homem que privilegiava mais a civilização organizacional
do que a vida nômade e a vida de um caçador-coletor, automaticamente essa vida pastoril sendo reclinada e a vida civilizacional sendo fomentada, houve um declínio daquilo que é a biomimética, ou seja, a imitação da natureza, da vida como ela funciona em totalidades, através do herbívoro, através do descanso, conforme a distribuição da chuva em cada clima. Esses conceitos chaves foram esquecidos, principalmente com o advento da Revolução Verde, da agricultura moderna, dos maquinários, mas isso antigamente não era novidade também. Quando o homem fazia mão de obra escrava em longa escala, ele automaticamente deixava de ser um operador top para ser um homem que escravizava a mão de obra humana e deturpava e degradava o seu ambiente em prol de ganância e acúmulo de cereais e grãos. Não é a mesma coisa que nós vemos hoje com a Revolução Industrial, essa busca pelo ócio, pelo fazer nada, pela facilidade, pelo capital petrolífico, pelo capital simplesmente, vamos dizer assim, empresarial. Se esquece que sem o capital biológico, nenhum outro capital pode ser duradouro ou estabilizado, não é? As bolsas de valores, todas elas dependem do setor primário, que pode fomentar cada vez mais a injeção de um capital real. Com o capitalismo financeiro, pior ainda, tornou-se a noção do homem de que ele precisaria ou não retomar a sua vocação ancestral de um predador top, não é? Então, na prática, o que podemos dar de exemplo aqui? Através de tecnologia hoje, nós podemos colocar em prática o que o homem sempre fez, só que de uma maneira muito mais cômoda. Eu não preciso estar aqui com uma grande quantidade de amigos preparados com lanças para, digamos assim, acuar um rebanho. Através de tecnologia e cerca elétrica, nós podemos biomimetizar, ou seja, imitar o que é natural, através do choque. Animais confinados em rebanho, em manada e biodiversos, espécies mescladas. Um pouco dos bezerros representa o reino bovino, ou seja, a espécie do gado vacum. Nós temos também as ovelhas. Isso quebra o ciclo dos parasitas, evita doenças e enfermidades. O casqueamento faz com que mais água seja absorvida. Aquele local é mais preparado, mais adubado, e nós temos aí o que nós chamamos, onde queremos chegar, regeneração. Então aqui nós temos este rebanho no caso das ovelhas, as que estão vazias ou que foram enxertadas na estação de monta. Ali nós temos a colheita das últimas águas, que são os cordeirinhos. Vamos lá mostrar, Teodora. Mais outro conceito de manada. Os cordeirinhos de mesma idade, todos confinados, sempre em movimento, através do trator móvel, engordando, não gastando muita energia em ter que correr e caçar desnecessariamente a sua própria comida. Recebem comida no coxo, comida no abrigo, vão melhorando, pisoteando por onde vão passando e literalmente socando essa matéria aérea, que são essa matéria morta, foliar aí, que poderia simplesmente ser desperdiçada agora com as águas. Conforme vão pisoteando, vão socando e literalmente, olha só, inserindo no solo, né, essa matéria orgânica de volta de onde ela tem que voltar, né, ajudando o ciclo do carbono, melhorando a fertilidade. Sem o fator manada, essa matéria aqui não voltaria para o solo. Olha a diferença aqui de onde andou o trator, onde o trator não andou. A matéria é consumida e pisoteada, então o desperdício é minimizado e a adubação e estercagem, juntas com a umidade que agora vem das águas, fabrica solo, fabrica vida, fabrica abundância. Mas isso não seria possível se não fossem animais lindos e maravilhosos, confinados, né, em movimento constante. Então hoje já deu essa parcela. O que nós vamos fazer agora? Já consumiram o que e agora vão moverem-se para o próximo piquete. Vamos ver o que travou aí, Costa, ver onde travou. 1, 2, 3 e... Preparou? Aí, destravou. Quando der, fala pro papai. Vamos lá. Preparou? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Deu? Deu? Sim. Ok. Aí está. Movimento em manada. Ok?
Pode ir até mais um pouquinho, Costa. Ali tem uma terceirinha. Faltou um pouquinho aqui ainda, ó. Vamos lá, preparou, apontou e... Oh! Agora eu acho que deu, né? Sim. Deu. E é isso aí, agora vamos ali, Teodora, antes que o vídeo fique longo demais. Vamos lá ver o resultado de tudo isso. Aqui nós vimos um movimento muito recente. Não dá para já confiar e ver nenhuma rebrota nem nada. Agora, se nós somos ali, vamos acompanhando juntos, vamos lá. Nós somos ali onde os animais já foram confinados, já passaram e deixaram descanso. O que nós temos ali de resultado final para encerrarmos aí o vídeo sobre biomimética, a imitação daquilo que a natureza faz naturalmente, não é? Afinal de contas, nós estamos numa floresta, né? Nós estamos numa savana. Então é necessário o manejo e a atuação dos animais, não é? Então vamos lá, esse é o piquete de hoje das vacas, que estão aqui em alto grau de adubação, pisoteando, né? Isso já aconteceu aqui para trás, né? Então aqui hoje elas estão aqui, depois vamos ver o que acontece. Essa parte foi movida mais recentemente, já começa a ter broto, claro, né? A taxa de estercagem é muito alta, muito concentrada, né? E nós estamos aí tirando aquele excesso de matéria oxidativa e abrindo, né, o caminho para luz, para luminescência, ajustado agora com a primavera. A luminescência é maior, primavera, verão. Com a umidade e a matéria orgânica haverá rebrote. Agora vamos aqui olhar onde o impacto animal foi severo. Nós estamos falando aqui que nós estamos apenas pastoreando os animais. Através da cerca elétrica, mostra lá, Teodora, a fita eletroplástica, muita carga animal por pouco tempo em um espaço proporcional, né, a essa quantidade de animais. Então, alta densidade por pouco tempo. O que acontece? O distúrbio é drástico, distúrbio intenso, mas por pouco período de tempo. Qual o resultado disso? Maior quantidade de animais, pelo menor terreno possível, pelo menor tempo possível. Vamos ver o resultado? O que acontece? Esses piquetes aqui foram passados em faixa por alguns dias. O que acontece? Taxa de rebroto alta. A limpeza e higienização do piquete foi feita. Aqui nós temos alguns dias que eles passaram anteriormente. E olha só, essa parte onde claramente o impacto animal foi muito severo. Mas se nós colocarmos a câmera por aqui, olha só a quantidade de broto que já tem. Uma semana só começou a chover. E olha a quantidade de broto que já começa a vir. Então isso é regeneração. E a quantidade de matéria orgânica, se nós formos colocar no papel, não tem preço isso. Olha como o solo foi pisoteado, mas ao mesmo tempo foi depositado aí grandes toneladas de matéria orgânica por metro quadrado, ao ponto de nós estarmos aí fazendo uma super adubação. Olha só a quantidade de matéria aqui. Isso foi feito hoje, esse ano mesmo, ó. Há poucos dias. Olha só a matéria fofa. Literalmente nós colocamos aqui em poucos dias grande quantidade de bosta, um tapete de bosta em cima do solo que estava descoberto e estava aí inferior, né? Olha só como a terra está fofinha, né? Quantidade de esterco que foi colocado aí por metro quadrado e olha só o rebrote, né? Daqui, obviamente, a alguns dias, 60 dias, como é que vai estar essa toiceira, né? Essas toiceiras de braquiária aqui. Então, essa aceleração do processo produtivo é o que vai gerar abundância, né? Melhoria do capital do produtor. Qual foi o insumo de fora que eu coloquei aqui? Nenhum. Através do choque da energia elétrica que vem pelo painel solar, os animais, eu mesmo já fiz uma super adubação de nitrogenada, né? Nada de bomba de NPK, né? O NPK aqui é isso aqui, ó. Olha aí, ó. Olha que maravilha, né? Olha o sinal de bosta saudável que não está mumificada, né? Mas está aí a ponto de bala, de agora vem a umidade, né? E faz o papel de incorporar tudo isso ao solo, né? Então é isso. Deu para ver, Teodoro, o rebrote, mais ou menos? Sim. Olha só a quantidade de rebrote que vai vindo aí. Então, na prática, é o que nós vamos fazendo. Construindo solo, construindo matéria orgânica cada vez mais na própria propriedade. Mas tudo isso não seria possível se nós não tivéssemos assumido lá na nossa mente, né, que nós somos o predador top. Nós vamos caçar, vamos coletar e vamos ter o nosso papel, a nossa vocação natural. Ou seja, o homem sendo homem, permitindo a vaca ser vaca, a ovelha ser ovelha,
nada de homem sedentário e na verdade enfermo, animais nada de confinados e produzindo uma gordura ou carne de baixa qualidade e sob alto custo de produção. Ao contrário, animais tendo o seu habitat natural, não no sentido só apenas do bioma, né? Mas os seus hábitos preservados, né? Isso conta muito no sentido ambiental, que você cria os animais, eles estão felizes, estão contentes, que estão cumprindo o seu curso natural e não dentro de uma baia sem ver luz, sem ver sol, sem ver chuva, apenas ali confinados num processo de engorda, com insumos de fora, o que é muito caro e gera um produto de má qualidade, não é? Então, meus amigos, por hoje é isso. A biomimética, poderíamos falar muito mais sobre ela, mas eu creio que é suficiente falar hoje sobre isso aí. Olha só, há poucos dias nós temos de lá com o trator das paridas, né? Vamos finalizar ali, tá a dona mostrando. Ali tá as ovelhas que vão parindo, vão entrando no galinheiro móvel, trator multifuncional. Elas acabaram de passar ali, não tem poucos dias. E as primeiras chuvas já cozenaram ali. Se você botar um zoom lateral, já dá para ver. Olha a quantidade de andropongo guaianos aí brotando junto com maçai, com braquiária. O tapete que vai sendo feito ali no pasto. Poucos dias, mas também não abandonamos ali o conceito de manada. Em movimento, sempre mastigando. Ali tem 2 ovelhas paridas. Nós estamos novamente na estação de parição das ovelhas. Então, vários grupos espalhados pela propriedade, vários rodeios. As paridas, as soiteiras, as que estão em monta, os cordeirinhos colhidos da última estação. Esses rebanhos confinados vão construindo solo e vão construindo biodiversidade através da biomimética. E quando eu digo biodiversidade, vem a abundância. Com a abundância vem também capital financeiro, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.